Pai do Senhor, meus queridos, nós queremos agradecer a Deus por mais uma sessão do nosso programa Direto ao Ponto da Escola Bíblica Dominical. Nesse programa nós tratamos a respeito das lições da Escola Bíblica produzido pela CPAD. Na lição passada nós tratamos sobre Ruth e Esther e como a decisão de cada uma delas, mesmo vivendo em períodos diferentes, em situações diferentes, elas tiveram condições de marcar a história por suas decisões. Hoje nós trataremos sobre a lição de número 2, com o tema O Livro de Ruth. Esse terceiro trimestre tratará sobre esses dois livros, o livro de Ruth e o livro de Esther. E a primeira lição foi uma lição introdutória. E agora, nessa segunda lição, será também uma lição que irá introduzir o livro de Ruth. Nós aprenderemos um pouco a respeito desse livro. Informações muito importantes que precisamos transmitir nesse programa. E eu gostaria que você ficasse conosco, eu gostaria de já agradecer a sua presença, a sua audiência, pedir também que nos ajude compartilhando, nos ajude comentando, curtindo, tá? Para que esse programa possa se estender e alcançar mais vidas, possa edificar muito mais pessoas. Nós pedimos essa contribuição sua, tá bom? Nos ajude. Nós estaremos disponibilizando as nossas aulas, tanto na nossa página pelo Facebook, Glendson Dantas, como também no nosso canal, no YouTube, tá bom? Glendson.dantas. Então, você pode estar visualizando essa aula tanto no YouTube como também no Facebook. Se você não é nosso amigo no Facebook, pode ir lá, faz o pedido e eu irei aceitá-lo com muita alegria, como meu amigo lá na página do Facebook. Se você ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva, tá bom? E faça um pedido a mais amigos para que possa se inscrever também, para que a gente consiga realmente alcançar mais vidas e edificarmos mais vidas através da palavra, porque esse é o propósito desse programa. E como diz o tema do nosso programa Direto ao Ponto, eu gostaria de já iniciar a nossa lição, a lição de número 2, que fará assim essa introdução e traz o tema O Livro de Ruth. E aqui, nessa segunda lição, irá fazer uma introdução a respeito desse livro. São informações muito importantes que nós precisamos entender. E eu gostaria já de fazer a leitura, como sempre faço, inicialmente, da nossa introdução. E veja o que diz a introdução aqui. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. Uma referência aqui na introdução de Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Então, veja só, a introdução vai nos trazer a informação de que esse livro narra uma história de amizade, amor e redenção. A questão de redenção aqui está na pessoa de Boaz, que nós, na lição passada, dissemos que gostaria muito de tratar a respeito dessa questão da redenção na pessoa de Boaz, e gostaríamos de falar um pouco sobre isso nessa lição. Então, fique conosco.
mas nós gostaríamos inicialmente de apresentar, né, esse livro, né, para que possamos ter um entendimento melhor acerca de tudo que será dito nas demais lições que ainda virão. Bom, então, o livro de Ruth, primeiramente nós precisamos entender quem escreveu o livro de Ruth, né? Existe aí uma discussão entre os eruditos sobre quem escrevera, mas o Talmud, ele vai dizer que quem escrevera esse livro seria o Samuel, né? O Samuel teria escrito esse livro, tá? No século X antes de Cristo, né? Essa é uma informação importante que a lição nos traz, né? E ela nos traz aqui 3 tópicos importantes para que você entenda sobre tudo que será dito nessa lição. O primeiro tópico vai nos dizer o seguinte: a organização do livro, né? Bibliologia, aqui nós precisamos entender bibliologia antes mesmo de adentrar a assuntos específicos dentro de qualquer livro, né, das Escrituras Sagradas. O segundo tema, o segundo tópico, vai falar o seguinte: o contexto histórico, né? Então, é preciso entender o contexto, né, do livro. E o terceiro tópico diz propósito e mensagens, né? Qual o propósito, quais as mensagens que os livros, nesse caso aqui, o livro de Ruth nos traz. Então, nós precisamos entender algumas verdades a respeito desse livro, né? Primeiramente, entendo que precisamos entender quem é o autor, porque aí nós conseguimos entender o período em que ele foi escrito, e aqui no século X a.C., apesar de existir aí essa divergência de opinião de muitos eruditos, muitos escritores, mas o Talmud e a maioria dos escritores entendem que fora Samuel que escrevera o livro de Ruth, né? Nós precisamos entender, né, tratando de bibliologia, de conhecimento de livros, de conhecimento de como está organizado as escrituras, nós precisamos saber que a Bíblia, a nossa Bíblia cristã, ela está organizada em categorias, né? São 4 as categorias que ela está organizada, né? O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, né? E aí nós vamos localizar aqui o livro de Ruth, que está entre os livros históricos da Bíblia, né? Por nos contar essa linda história a respeito da família de Noemi, seu esposo, filhos e noras. Então, esse livro está nessa categoria histórica, né? Você vai ver que o escritor aqui da lição traz o texto da leitura bíblica em classe em Ruth, né? No primeiro capítulo de Ruth, e aí eu irei ler porque são apenas 5 textos. A lição passada eu não fiz a leitura do texto da leitura bíblica em classe, porque eram 2 textos e para não ficar muito prolongado, às vezes eu prefiro apenas citar. Mas aqui eu gostaria de ler com vocês, porque a gente precisa ter o entendimento daquilo que será dito. Veja só, Ruth, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, veja o que diz as Escrituras aqui. Capítulo 1, verso 1, adiante, né, até o 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Alimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá.
e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim estas mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e de seu marido, né? Corrigindo, e ficando assim esta mulher, no caso Noemi, né? Desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então veja só, o texto vai iniciar dizendo que nos dias dos juízes, né? E aí nós precisamos entender a questão histórica aqui, que esses dias dos juízes vai corresponder a pelo menos 3 séculos, né? Veja que esse período ele vai datar, né, de 1375 a 1050, certo? 3 séculos, né? Aproximadamente aí 325 anos, né? Então, é um período muito grande, esse período que os juízes, eles julgavam, né, Israel. Aí você vai entender que esses juízes aqui não são juízes como estes que nós temos, né? Mas são juízes que eram levantados, homens que eram levantados para proteger Israel, como líderes, né? Como grandes líderes, guerreiros, pessoas que Deus se utilizava para ordenar as coisas em Israel, né? E grandes homens foram levantados nesses 3 séculos aí, pouco mais de 3 séculos, tá? Esse período dos juízes, a gente precisa entender que esse período vai iniciar na morte de Josué, né? Nós sabemos que Josué foi aquele que assumiu a liderança quando Moisés morre ali no monte. Então Deus estabelece Josué como líder e Josué leva o povo até a terra. E após a sua morte, começa então esse período aí de um pouco mais de 3 séculos, aonde os juízes, esses homens que eram levantados por Deus para organizar as coisas em Israel, para proteger Israel, são levantados, né? E esse período vai até Samuel, tá? E finaliza com o reinado de Saul, né? Quando ele começa o seu reinado. Saul, para quem não sabe, foi o primeiro rei de Israel, tá? Samuel foi quem o ungiu, tá certo? Para se tornar rei em Israel. Quando ele se torna rei, esse período dos juízes, ele termina. E o livro de Ruth vai dizer que nesse período dos juízes, essa família, né, que nós citamos aqui, de Elimeleque, Noemi e seus filhos, saem da sua terra por causa de uma fome, né, que estava existindo ali, tá? E aí eles decidem sair e vão para as terras de Moabe. Nós falamos muito sobre isso na lição passada. E nas terras de Moabe, infelizmente para Noemi, ela perde tanto o seu marido, né, como está narrando aqui o texto de Ruth no primeiro capítulo até o 5, ela perde tanto o marido como também os filhos, né? E os filhos ali também já estavam casados, né, com 2 mulheres moabitas, tá? Da qual também nós citamos bastante a respeito delas na lição anterior. Mas Ruth, ela permanece, né, na história, porque a órfã ela acaba cedendo e ficando na sua terra, porque Noemi insistiu que elas não fossem com ela
voltando para a sua terra natal, e Orfa acaba sendo convencida e decide não ir. Mas a Ruth não, a Ruth permaneceu, e essa decisão dela fez uma diferença muito grande e de fato marcou a história. Então, Ruth e Noemi passam a ter aqui um relacionamento, e essa lição vai tratar também sobre esse relacionamento. Agora, nós precisamos entender que esse relacionamento entre Noemi e a Ruth é um relacionamento onde elas acabam, de fato, passando a cuidar uma da outra, né? Porque ambas perderam seus esposos. Tá? A Ruth poderia ficar na sua terra natal, ali com seus familiares, mas ela vai dizer a Noemi, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, para onde você for, eu também irei contigo. Né? Ali a gente começa a ver uma forte declaração, né, de Ruth para Noemi e também para com Deus de Noemi. Né? E é essa declaração que começa a mudar a história. Tá certo? Nós vamos entender isso, e esse relacionamento forte entre elas faz com que elas passem a cuidar uma da outra, né? Coisa, queridos, que infelizmente nós estamos perdendo hoje em dia, né? Que nós estamos perdendo esse amor pelo outro, pelo próximo, né? Hoje nós estamos vendo que o amor está muito voltado apenas para si mesmo, o egocentrismo, o amor a si próprio, né? Sem dar ligança ao outro. Eu estava comentando com um amigo sobre isso, a respeito de muitos vídeos que nós estamos vendo hoje em dia, né? Que são jogadas na mídia aí, tá? De pessoas que veem outra ali perdendo a vida, sofrendo, né? Às vezes sofre um acidente, às vezes sofre um ataque fulminante, ou uma agressão, e o outro ao lado simplesmente olha e parece que nada está acontecendo, porque o amor está se esfriando, né? Como a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Muitos entendem, e não estão errados em entender dessa forma, sobre esse primeiro amor que nós passamos a obter quando conhecemos a palavra, quando conhecemos a verdade acerca de Deus através das Escrituras, e às vezes o tempo passa e nós acabamos nos esfriando um pouco sobre a nossa dedicação, sobre a nossa busca, sobre o nosso momento de oração. Isso é uma verdade, mas quando a Escritura ela nos revela a respeito desse esfriamento de amor, também está falando sobre esse esfriamento de amor a respeito do próximo, né? Porque o próprio Cristo, ele vai dizer que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois é amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque na contextualização dessa informação nós vamos entender que se nós não conseguimos amar o nosso próximo, que vemos, que estamos próximo, que estamos contemplando ali a sua condição, às vezes de sofrimento, e não conseguimos estender a mão, como nós teremos condições de, em sã consciência, dizer que nós amamos a Deus, que não conseguimos ver, que não conseguimos tocar, né? É difícil, né, conciliar essas duas informações, né? É por isso que a Bíblia vai nos dizer que se nós não amamos o nosso próximo, nós não conseguiremos amar a Deus. E aí o Senhor vai dizer que primeiro amar a Deus, depois amar o nosso próximo, mas o amor está se esfriando, né? O amor de fato está se esfriando. Mas aqui nós encontramos um relacionamento de amor mútuo, né? Onde Noemi passa a cuidar de Ruth e Ruth passa a cuidar de Noemi, né? E é nesse cuidado que o Senhor começa também a operar. É nesse cuidado que as coisas também começam a acontecer, né? E a Ruth, quando sai para buscar espigas, para alimentar a ela e alimentar também a Noemi, né? É uma forma de cuidado que a Ruth
teve naquele momento, ela encontra Boaz, não é? E Boaz se agrada de Ruth. Veja que depois de Boaz a conhecê-la e também pedir a ela que permanecesse ali, e ele prepara tudo, nós conversamos muito sobre isso na aula passada, para que ela pegasse o maior número de espiga possível, ela pudesse ter condições de pegar o maior número de espiga possível, porque ele mesmo orientou os seus servos e servas, até para que deixasse cair algumas, para que ela pudesse, né, pegar. E quando ela volta a Noemi, em uma conversa com Noemi, Noemi descobre que ela foi ao campo de Boaz. E aqui é onde entra esse assunto que é tão interessante, né? Exatamente sobre o parente remidor, né? Ela vai dizer, Boaz é um parente próximo, né, do meu esposo. Ele é um dos remidores, né? E Boaz se agrada de Ruth. Noemi dá conselhos a Ruth. Ruth ouve esses conselhos indo até Boaz. Ali Boaz conversa com Ruth e propõe a Ruth resolver o problema para que ele pudesse se tornar o parente remidor. E o que seria isso? Parente remidor. Veja que aqui em Ruth, Cristo é considerado como parente remidor. Tá? Por quê? Porque Boaz, para ser remidor de Ruth, precisaria tomá-la por esposa, precisaria pagar as dívidas da sua família, não é? Precisaria comprar as terras que foram deixadas lá no capítulo 1, quando a fome assolou aquela região em que eles saíram e perderam as suas terras. Tanto o esposo da Noemi, o Alimeleque e seus filhos, não é? Perderam ali os seus bens, deixaram ali os seus bens, tá? Venderam também ali os seus bens para poder sair daquela terra, né? E o Boaz, para ser remidor de Ruth, precisaria pagar essas dívidas, né? E Boaz sai para resolver o problema, e de fato o Boaz se torna o tipo de Cristo aqui no livro de Ruth. Ele se torna o remidor, né? Porque não apenas pagar a sua dívida, como dar descendentes também a Malom, o filho de Ruth, porque Ruth não havia dado descendente a Malom. E ele se tornando esse remidor, ele iria cumprir na vida de Ruth aquilo que seria necessário se cumprir, né? E para isso ele precisava comprar, obter de volta, né, esses bens da família para devolver a essa família. E foi isso que o Boaz fez. E por que ele é o tipo de Cristo? Porque foi isso que Cristo fez. Ele veio, né, para nos remir através da sua ação e pagar um preço muito caro para dar aos homens a condição de novamente ter comunhão com Deus, ter de volta, né, a condição de estar perto de Deus, aquilo que o homem perdeu, né, no jardim do Éden, né? Veja aqui que eles saem da sua terra por causa de uma fome, eles perdem tudo, eles vão para uma terra onde lá também sofrem, né, a terra dos Moabitas, né, e lá eles perdem a própria vida, deixando as suas mulheres em situações difíceis. Então o homem perdeu tudo, saindo do jardim do Éden, e provando
da morte, porque o Senhor havia dito que se ele descumprisse, né, aquela orientação, e ele acabou descumprindo e provou a morte, Cristo vem como remidor dos homens, né? Através da sua morte, nos dar condição, nos devolver a esperança, nos devolver as promessas. Veja o que diz aqui em Romanos, né? No capítulo 3, versículo 23, vai dizer o seguinte aqui. Veja só o que vai dizer, né? Vai dizer que Deus apresentou como vítima de propiciação pelo seu próprio sangue, mediante a fé, a fim de manifestar a sua justiça pela remissão dos delitos passados. Os nossos delitos passados, ele veio remir, Cristo veio remir. Por isso aqui, o Boaz está como tipo de Cristo, remidor de Ruth, pagando as suas dívidas, e Cristo como remidor da humanidade, pagando as nossas dívidas, né? Então, vai dizer aqui, como remissão dos delitos passados, suportados por Deus, a fim de manifestar a sua justiça no tempo presente, de maneira a ser reconhecido justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ora, aqui, essa Bíblia, ela tem uma tradução diferente das demais, mas ela vai nos trazer essa informação tão importante, que é exatamente Cristo como remidor, né? E veja só, não apenas isso, quando o Boaz a toma como esposa, Deus torna Ruth parte da genealogia, né, de Cristo, e a Ruth, ela também acaba se tornando a bisavó de Davi. Ruth e Boaz, né, tiveram Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, né, e de Davi, né, como está escrito, ele é a raiz de Davi, né? Lembra daquela passagem do cego, quando o Senhor Jesus está passando e o cego não conseguia enxergar, mas ele já tinha ouvido falar acerca desse homem, que era filho de Davi, da sua geração, o Messias, que havia sido escolhido e se manifestou entre os homens com um amor tão maravilhoso, né? Como escreve João, que ele amou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho remidor, né, dos nossos pecados, para que, através daquele, como disse as Escrituras que acabamos de ler, em Romanos 3, 23 ao 24, você pode ler o 25 também, e você vai entender que essa remissão está disponível para aquele que crê. Não é? Então, o cego acreditou nessa verdade, né? E quando Cristo passou, ele ouvindo o barulho, entendendo que Cristo estava passando ali, ele não perdeu a oportunidade, disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos buscou interromper aquele homem ali, mandando que ele se calasse, mas ele sabia o que queria, ele entendia o que ele precisava era ter a atenção de Jesus, e ele continuou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a sua fé chamou a atenção de Jesus.
E Jesus o curou da sua cegueira, não apenas física, mas também espiritual. Curando a cegueira física e espiritual daquele homem, ele também curou a cegueira espiritual de muitas pessoas que ainda duvidavam dele. E sinto dizer que ainda muitas pessoas ainda duvidam da raiz de Davi, do filho de Davi, do Messias prometido, profetizado muitas vezes também por Isaías, não é? E ele se fez carne, como disse João, e habitou no nosso meio. Mas ainda existem pessoas que não conseguem admitir essa verdade. Mas, queridos, deixe de dizer, Jesus, o Messias, aquele que nos amou de tal forma, assim como o Pai, ele nos amou de tal forma para nos remir, para perdoar os nossos pecados, para perdoar as nossas dívidas. E as Escrituras, ela vai dizer que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todo homem nasce com a sua natureza adâmica e todos nós pecamos. Mas o Senhor Jesus, como remidor, veio para trazer o pagamento através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, Boaz aqui no livro de Ruth se torna um tipo de Cristo, não é? E nós precisamos entender como essa lição é tão importante, porque talvez você pense assim, o livro de Ruth, o que esse livro me trará de tão importante, não é? E quando você começa a meditar nele, você começa a entender que Deus nunca abandonou o seu povo, não é? Você vai entender que desde o início da história, indo até Moisés, libertando o povo, levando o povo até próximo à terra prometida, e Josué toma mão a partir da morte de Moisés, Josué morrendo, onde muitos dizem que ele não constituiu liderança, mas mesmo assim, Deus não abandona o povo e levanta homens, juízes, para estar ali em defesa do povo de Deus. E sabemos que foi um período difícil para o povo, um período onde o povo se erguia e caía, mas Deus nunca desistiu desse povo, até trazer o período dos reis e cumprir as promessas através dos profetas sobre a raiz de Davi, porque Davi, eu estava falando com minha filha, com meu filho hoje, dando a ordem dos reis. Primeiro rei foi Saul, terminando e findando o período dos juízes. Depois vem o segundo rei, Davi, o terceiro, Salomão, e assim os reis surgem, mas a promessa de Deus, ela não caiu, mesmo com um período tão longo, os povos, inclusive as tribos se dividem, depois de Salomão, mas isso também não impede da promessa de Deus se cumprir, e se cumpre, Cristo nasce, se humaniza, com amor, morre, com o sangue derramado, e ressuscita e deixa uma promessa para aqueles que creem, como está escrito aqui em Romanos 3, 23, 24. Para aquele que crê, a pergunta é essa: você crê? Você crê nessa promessa do Filho de Deus, da raiz de Davi, o Messias, Cristo, que ele veio pagar essa dívida, e nos purificar? Ele é o remidor da humanidade. Assim como Boaz se torna remidor de Ruth e sua família, Noemi, o Senhor Jesus é o remidor, porque deles o Senhor cumpre, através deles, a promessa dita através dos profetas, porque nasce Obed, nasce Jessé e nasce Davi, e o Senhor diz que seria
seria das suas raízes, seria da sua descendência. E isso se cumpriu. E as promessas de Deus não caíram, queridos. Não é? Então, vamos aprender um pouco sobre as Escrituras. Então, entender um pouco sobre essa introdução do livro, não é? De quem escreveu, quando for escrito, o período que durou os Juízes, não é? O início, né, que foi com a morte de Josué, e o final com o último dos Juízes, Samuel, iniciando ali o período do reinado de Samuel e terminando e findando o período dos Juízes. Mas Deus, ele, com toda essa história, ele não deixou a promessa cair. Os reis, né, se levantam, alguns adorando e consertando o altar, outros se desvirtuando da presença, da verdade, do caminho, mas o Senhor nunca abandonou o povo, e Deus sempre levantando homens, levantando mulheres. E me permita dizer uma verdade, Ele continua levantando homens e levantando mulheres. Aí talvez você, com seu olhar crítico, possa dizer: mas também há muitos homens mentindo, há muitos homens enganando, há muitos homens usando a Bíblia, a palavra. É verdade, porque a Bíblia mesmo diz que por amor de muitos, né, pela falta do amor, pelo esfriamento do amor, essas coisas aconteceriam. Surgiriam falsos mestres, surgiriam falsos ensinadores, falsos pastores, falsos pregadores. Mas não é por existir os falsos que deixou de existir os verdadeiros, né? Porque se existem os falsos, existem também os verdadeiros homens e mulheres de Deus. E tenha certeza, queridos, deixa eu dar uma certeza aqui para você. Deus não apenas levantou durante toda a história, mas Deus continua levantando homens e mulheres. Quem sabe esse homem ou essa mulher seja você. Deus está falando com você e você talvez esteja resistindo, sem querer entregar a sua vida, né, para que Ele possa, através de você, marcar a história. Mas me permita te dizer uma coisa, não é? Nós estamos aqui em uma lição tão maravilhosa, que é essa segunda lição, trazendo a introdução, né, dessa segunda lição, que é o livro de Ruth. Mas o Senhor continua falando conosco e fala com você aqui. Entenda que Ele continua levantando homens e mulheres, e você é esse homem, você é essa mulher. Mas é preciso que você dê lugar a Deus. Veja que nós lemos o texto aqui, que diz: para aqueles que acreditam, para aqueles que aplicam a sua fé em Cristo Jesus. Porque infelizmente muitos não estão aplicando essa fé em Cristo e estão se perdendo na escuridão. Mas que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que você aprenda que nós não devemos utilizar o amor apenas para nós mesmos, mas para o outro, porque essa é a ordem de Jesus, assim como para Deus sobre todas as coisas, porque não amando o próximo não teremos condições de amar a Deus, e não amando a Deus nós andaremos em uma escuridão, aonde nos levará à perdição. Mas o Senhor Jesus veio como remidor, pagar e nos livrar da condenação, da morte do pecado. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Mais uma vez quero te pedir, nos ajude, nos acompanhe nas redes sociais, curta, comente, compartilhe, tá certo? Que Deus possa abençoar a sua vida, e vou também te fazer um pedido especial nas suas orações. Nos apresente também a Deus, porque eu sou carente das orações de todos, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos com o Senhor Jesus.